Boa noite, pessoal. Estamos aqui na segunda semana de live de parcerias com as mentorias do Pense e Revalida. Eu sou o Daniel Furini, membro do Pense e Revalida. Eu estou aqui com a doutora Joane, ou Joane, como que eu posso falar, doutora? Joane. Joane. Não tem esse Isso. inglesado aí. A doutora Joane, ela é da mentoria Prática e Magic, Revalida, e uma parceira aqui da nossa plataforma Pense e Revalida. Lembrando que todos os nossos parceiros aqui no Pense e Revalida são parceiros que a gente acredita no trabalho, na seriedade, e a gente só tem aqui uns parceiros que a gente realmente confia, porque a gente está colocando o nosso nome, está colocando o nosso trabalho em conjunto com essas mentorias, e a gente acredita na credibilidade deles. Então, essa parceria, todas as nossas parcerias são em cima desse ato de confiança entre as duas partes. E hoje a gente está aqui com a doutora Joane, e ela vai apresentar para a gente um pouco da sua mentoria, como é a metodologia, como que funciona, se é individual, se é em grupo, e depois ela convida um de vocês para fazer um checklist. Lembrando que hoje o tema é ginecologia e obstetrícia, então a gente não vai falar o tema, a pessoa que fizer essa estação junto com a doutora vai receber um feedback, né, como ela faz na sua mentoria. Então, para quem estiver assistindo, ou quem estiver assistindo depois no YouTube, para entender como funciona a mentoria dela, e depois ela vai deixar aqui também os contatos, o Instagram, o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato, questão de valores. Ok, doutora? Passo a palavra Perfeito, para perfeito. você, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Como já foi apresentada, né, meu nome é Joane. Vejo aqui pela fotinha do rosto alguns rostinhos conhecidos, pessoas que já passaram por mim aí em algum lugar, porque eu fiz a mentoria e a gente teve também o intensivão. E teve algumas pessoas que estão aqui que eu vi que participou do intensivão. Vamos lá. Como já me apresentou, meu nome é Joane, né? Eu fui aprovada na edição do INEP 2023, ponto 2, aquela edição tenebrosa, né? Que teve a nota de corte mais alta da história, que veio com aqueles 73 pontos, que assustou geral, justamente também por ter vindo com uma onda de procedimentos que não era algo comum, né? Que não era algo que a gente estava esperando do INEP. E eu fui aprovada nessa edição. Mas antes de ser aprovada no Revalida, eu fui reprovada na edição anterior, que foi a 2023.1, por 0,197 décimos. Assim, as pessoas, quando eu conto, ficam assim, ah, meu Deus, é um absurdo. Não, de fato, eu não acho que foi culpa do INEP. A minha reprovação foi culpa minha mesmo. Eu não me preparei de forma adequada, passei na prova teórica de primeira, mas na prova prática eu achava assim, ah, é muito fácil, é só treinar o checklist, né? Não fiz curso. Para não falar que eu não fiz curso, eu fiz o CPMED. Mas o CPMED foi na semana da prova. Então, quando eu chego lá, eu vi uma série de erros que eu estava cometendo na minha preparação, mas já não dava tempo mais de adaptar. Foi na semana da prova, então só entreguei para Deus mesmo, e era 60 pontos e eu não consegui alcançar, né? Fiquei com 59, foi 0,197 décimos, o que faltou para conseguir aprovar. E justamente por isso, né, depois de ter tido essa reprovação, eu fiquei muito frustrada comigo mesmo, né? E aí eu imprimi todas as provas do INEP, quem me conhece sabe, né? Quem tá aqui já ouviu essa história. Eu imprimi todas as provas do INEP, tudo que eu tinha. Eu tinha alguns checklists antigos de 2011 que não estão disponíveis no site, mas que a gente consegue por grupos de Telegram. E imprimi tudo, coloquei em cima da minha cama e peguei uma folha em branco e fui listando coisa por coisa que o INEP queria do candidato naquele dia, né? O que eu deveria ter feito naquele dia se fosse eu naquela estação por estação, pontinho por pontinho. E depois disso, fui fazendo vários rascunhos, fiz várias coisas e resumi isso em 11 pontos principais. Esses 11 pontos principais foi o que eu apliquei de novo na minha preparação. Na primeira vez, eu zerei aquela Bíblia, né? Revalidando de verdade, sabe o que é a Bíblia? E eu zerei aquela Bíblia. Eu fiz todos os checklists da Bíblia, achando que assim, que eu só precisava fazer checklist, que não importava como seria feito o checklist, precisava fazer. Fiz todos os checklists da Bíblia, fiz checklists do Bertoldo, fiz checklist do praticando medicina, praticando revalidando, coisa assim. Eu fiz checklist de tudo que vocês imaginarem. Eu não podia ver checklist que eu queria fazer o checklist. Mas assim, fazia o checklist e achava que estava tudo certo. E aí, depois eu listei esses 11 pontos principais, modifiquei a minha preparação e fiz totalmente diferente.
estudava poucos checklists por dia, mas com um método mais eficaz, fazendo revisões espaçadas do tema, daquele tema que eu tinha mais dificuldade. Aí veio a plataforma Pense e Revalida, que eu não tinha aplicado na minha primeira preparação. Nessa segunda eu já utilizei a plataforma e também fez total diferença, porque eu conseguia ver pela plataforma. Por exemplo, às vezes eu não estava bem só na anamnese naquele tema, então eu conseguia ver isso e conseguia melhorar aquilo lá. E aí a aprovação veio, né? Consegui aprovar no resultado preliminar com 75 pontos. E aí as pessoas falam, o que foi que você fez? Eu só apliquei um método de estudo eficaz. E aí, depois disso, depois de ter modificado a minha preparação, de ter feito tudo isso na minha preparação, eu decidi ajudar pessoas, né? Eu falei, cara, eu preciso hoje ajudar pessoas que sentem essa dificuldade, porque a gente vem de um combo de questões, né? Que a gente faz muitas questões para a prova teórica, a gente responde muita questão. Quando chega para a prova prática, a gente fica perdido. E agora, né? O que eu faço? Questão já não é mais suficiente, não adianta responder questão. E não adianta só também você saber a teoria daquele tema, você precisa saber aplicar a teoria daquele tema na prova prática, porque é difícil entender o INEP, é difícil às vezes entender o que o INEP quer. E foi através desses 11 pontos principais que eu iniciei com a mentoria. A minha primeira turma foi agora na prova de 2024.1. Eu tive 10 mentorandos, porque nunca tinha divulgado, nunca tinha, né, parado para fazer mentoria. Divulguei rapidão, assim, com questão de um mês, e ainda tive 10 mentorandos. E, com a graça de Deus, os 9 dos 10 estão muito confiantes com o resultado agora, dia 20 de setembro, né? Daqui 3 dias. Eu não consigo falar agora qual é a minha meta de aprovação, porque ainda não tivemos esse resultado. Dia 20 de setembro, a gente vai postar isso lá no Instagram. Tenho muitos feedbacks, inclusive, lá no Instagram dessa mentoria. Então, assim, foi muito eficaz, né? É um método que funciona. E hoje a minha mentoria é voltada para esse método que eu mesma criei, né? Um método de estudo que eu mesma criei, com esses 11 pontos principais que eu modifiquei na minha preparação para conseguir aprovar aí na maior nota de corte da história, né, com a menor taxa de aprovação, né, se não me engano foram 169 pessoas apenas que aprovaram. E a minha mentoria, ela, além de ser voltada para esses 11 pontos, a primeira turma, eu fiz um acompanhamento individual. O que significa isso? A mentoria é coletiva, né? É assim, como vocês estão vendo no Google Meet, um grupo de pessoas, cada um vai fazendo checklist, mas o acompanhamento é individual, ou seja, a gente tem um caderninho, que é um planner, de cada aluno, e a gente vai pontuando as dificuldades, porque cada pessoa tem uma dificuldade. Às vezes a pessoa tem dificuldade na hora de solicitar exames. Eu nunca sei qual exame eu solicito, eu não sei quantos eu peço, eu não sei. Enfim, então a gente tem esse planner e faz o acompanhamento individual de cada aluno. E cada aluno também vai ter encontros individuais para poder, né, conversar, para poder falar, que a gente ouvir essas queixas e entender quais são as dificuldades, o que precisa ser abordado, o que precisa ser melhorado. Então, é uma mentoria coletiva com um acompanhamento individual. Eu disponibilizo, né, o meu método de estudo, disponibilizo tudo que eu apliquei e disponibilizo também um cronograma de estudos de 8 semanas e um mais extenso também. E disponibilizamos também os checklists que eu mesma produzi, né? Eu produzi vários checklists, porque eu sou da época dos Incas, dos Aztecas e dos Maias, né? Que gosta de ficar escrevendo tudo que está fazendo. E aí, como funcionou muito para mim, eu digitei todos esses checklists e aí também irei disponibilizar, né? Para quem for fazer parte da mentoria. No mais, assim, o tempo é curto, né? Eu acho que não vou ficar estendendo tanto. Quem tiver qualquer dúvida, como ele falou, eu vou deixar o meu contato aqui, o meu Instagram e o meu contato pessoal. Ou se vocês quiserem, né, também me perguntar qualquer coisa, estou aberta a responder qualquer dúvida de vocês. Tá certo? Maravilha, doutora. Então, a gente vai fazer um checklist na área de ginecologia e obstetrícia, vai aplicar a correção desse checklist dentro do modelo da mentoria da doutora, e aí depois a gente abre para quem quiser tirar alguma dúvida mais específica sobre mentoria, métodos, aí pode conversar com ela tanto, fazer a pergunta por aqui mesmo, que é bom que já fica gravado para quem assistir no YouTube, ou quiser fazer também no particular com ela, também não tem problema nenhum. Então, agora a gente abre esse momento aqui para quem quiser realizar um checklist. Lembrando que a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui
para ajudar e levar informações para vocês. Então, façam um checklist, aproveitem, peguem esse feedback, melhore alguma coisa. Então, essa área é para ajudar vocês. Ó, Isabela aqui já. E Isabela, tudo bem? Oi, Isabela, boa noite. Boa noite, tudo bem? Quer fazer o checklist, Isabela? Quero. É a plataforma? Tem. Não sei se travou para mim. Tem? A plataforma falou que Tenho tem, né? sim. Acho que ela falou Tá. que sim, que tem. Tá. A doutora vai entrar no checklist, vai te mandar um código ou link, e aí você pode entrar no checklist e compartilhar a tela aqui para as outras pessoas acompanharem, tá bom? Tá bom. Boa estação para vocês. Pode mandar por aqui mesmo, tá, doutora? Aqui Tá, no pelo chat. chat mesmo, né? Uhum. Não tô conseguindo entrar. Foi você que me mandou mensagem, foi, né? Eu? Não. Peraí que eu Eu, te mando. eu também não. Não deu tempo de testar. Saí agora correndo do plantão. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vê aí se deu certo. Só vou pegar o carregador aqui um minutinho. Deu certo, doutora? Deu certo sim. Manda aqui pra gente Tá, no. nesse segundo. Pronto, mandei. Recebeu, Isa? Você pode mandar de novo, que eu tirei que eu tava no iPad, aí mudei aqui pro computador, senão eu não vou conseguir Ó, projetar. tá, vou mandar de novo. Já mandei de novo, doutora. Ah, mandei também. Aí, no caso, eu tenho que abrir a plataforma, né? Que esse não é o link. Você tem que abrir a plataforma. Esse é só o código de acesso para entrar no tema. Tá bom. Aí vai no menu do lado esquerdo ali, doutora, entrar. Aí é só colar o código. Quiser compartilhar, a gente vai te ajudando aqui também.
Não, ainda não, Isa. Aqui para mim parece que está compartilhando. Pelo Meeting, você vai no compartilhar, você vai no Meet e vai essa sete. Isso, agora sim. Agora sim. Então, doutora, você está em frente à porta 4. Tá sim. Podemos começar, Isabela? Posso começar? Já tá rolando seu tempo. Tá sem áudio. Isabela, tá aí? Tá sem áudio, doutora? Isabela? Eu acho que deve ter caído a internet dela, porque eu mandei mensagem aqui e não chegou. Eu acho que caiu, porque ela saiu da reunião. Sim. Alguma outra pessoa quer fazer? Simone, tinha levantado a mão. Quer fazer, doutora? Meu notebook começou a reiniciar nesse momento. Eu não vou conseguir fazer. Certo. Mais alguém quer fazer? Depois a Isabela faz, né? A gente escolhe outro tema para ela. Sim. Amanda, Amanda, você foi convocada. A hora é agora, pessoal. Aproveita. A Isa entrou de novo, eu acho. Eu encerrei aquela lá para não, porque tava correndo tempo. Quando ela se pronunciar, a gente manda outro código. Tá com problema na conexão, Isa? Sim, tá muito ruim a minha internet. Alguém pode projetar e eu fazer aqui? Mas eu Eu acho que não posso. tem como, né? Não, eu posso Eu acho que projetar. você pode, qualquer pessoa pode projetar. Sim, pode. Me manda o código Mas não novamente. pode projetar o ator, né? Não tem. Me manda o código que eu projeto aqui. Tá, vou mandar novamente. Tá. Pronto. Pode ir começar? Pode começar, Isa? Pode começar. Beleza, vamos começar. Boa noite, meu nome é Isabela Ramos, vou dar início à minha estação. Local de atuação, APS, UBS. Serviço de laboratório e ultrassonografia. Você é médico responsável pela ESF do bairro e atende uma paciente solteira, recepcionista em um escritório de contabilidade. Nos próximos 10 minutos, realize a anamnese dirigida à queixa principal da paciente, solicitar interpretar exames complementares se necessário, diagnóstico e citar ao menos 2 diagnósticos diferenciais, conduta terapêutica. Boa tarde, meu nome é Isabela, sou a médica responsável aqui pela UBS e vou estar realizando o seu atendimento hoje. Você pode se sentar, por gentileza, qual o seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência?
Olá, doutora. Meu nome é Estela, eu tenho 25 anos, sou solteira e sou recepcionista. Estela, e o que te traz a consulta hoje? Ai, doutora, então eu venho porque a minha menstruação está muito irregular. É, E tem quanto tempo que essa menstruação tá irregular, Estela? Olha, já tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses. Na verdade, tem um ano inteiro que ela fica assim, sabe? Sempre irregular. Sempre irregular, tem um ano. E qual Isso, foi a data da sua última menstruação? foi há 2 meses. Há 2 meses. E você usa algum anticonceptivo? Não, doutora. E como é essa menstruação sua em fluxo, em tempo? Você sente que aumentou ou diminuiu o fluxo? Aumentou ou diminuiu os seus dias de menstruação? Não consta. Não consta. Você tem. Qual foi a data da sua primeira menstruação e a sua data da sua primeira relação sexual? Foi aos 12 e aos 19 anos. É, Você usa algum método anticonceptivo? Não, não, doutora. Você tem parceiro fixo? Sim, tenho parceiro fixo. Você usa preservativo nas relações sexuais? Uso. E você já fez o seu Papa Nicolau? Não consta no script. É, Você tem outra queixa, como vômito, diarreia, febre, dificuldade respiratória, dor a urinar? Não consta no script. É, Você tem seu cartão de vacina? Não consta no script. Você tem alergia a alguma doença de base? Já se internou? Tem alguma cirurgia? Não. Você usa algum tipo de medicação? Álcool, drogas? Eu Fuma? bebo de vez em quando. Não uso medicamentos e não fumo. E como é a sua atividade física e a sua alimentação? Não consta no script. Como é o seu sono e hábito intestinal? Como você vai no banheiro fazer cocô e xixi? Sem alterações, doutora. E você tem alguma outra alteração de pele? De alguma outra alteração que você quer me relatar? Aumentou muitos pelos no meu corpo, doutora, e no meu rosto tá cheio de espinhas. Certo. Então, eu queria solicitar a sua autorização, Estela, para estar realizando o exame físico. Ok, doutora. Eu quero solicitar, então, o exame físico céfalo-caudal da paciente, quero fazer os sinais vitais, a ectoscopia, quero realizar também a especuloscopia, toque retal e vaginal. Liberado. Pode abrir para mim? Então, eu vejo aqui que os sinais vitais da paciente está normal, o IMC está aumentado, ela tem um sobrepeso e a circunferência abdominal também está aumentado, tá? Então, nesse momento, eu vou estar encaminhando a Estela para a equipe de nutricionista da nossa unidade para estar orientando ela a diminuir o peso e também a fazer atividade física no estado geral da paciente. O que tem de alteração aqui é a pele acneica, oleosa, acne grau 2 e 3 e excesso de pelo. Eu também quero solicitar a classificação de hirsutismo dessa paciente. Não tem Não consta. ritmo cardiovascular, respiratório e abdominal normal. Tem toque vaginal, Não especuloscopia. consta. Não. Então, eu vou solicitar alguns laboratórios da paciente, vou solicitar um hemograma, um leucograma, plaquetas, beta-HCG, prolactina, TSH, vou citar um exame de urina, hum, isso.
O hemograma da paciente está normal, a glicemia normal, perfil lipídico, ela está com o HDL diminuído, diminuído isso, e o restante está em rango. A função da tireoide da paciente está normal, beta-HCG, então ela não está gestante também. E a prolactina está normal também. Então, nesse momento, eu vou fazer o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, segundo os critérios de Rotterdam, que ela tem já 2 critérios, que é o androgenismo. Quero solicitar também uma ecografia transvaginal. Liberado. Conclusão? Sim. Pode voltar lá nas tarefas? Interpretar, diagnóstico. Então, aqui eu confirmo o meu diagnóstico de síndrome do ovário policístico. 2 diagnósticos diferencial poderia ser gestação e também poderia ser algum prolactinoma. A conduta terapêutica, eu vou iniciar o anticoncepcional combinado na paciente com ciproterona e também orientar ela a fazer a depilação a laser nos pelos. Você tem alguma dúvida, Estela? Não, doutora. Também mudar os hábitos da paciente, tirar o tabagismo, não, o etilismo que ela me referiu, né? Isso, doutora. Também orientar a diminuir o etilismo. A paciente, então, vai começar o tratamento com síndrome do ovário policístico, que é um anticoncepcional combinado de progesterona e estrogênio. Ou se não, progesterona e estrogênio. Você tem desejo de gestar? No momento, não, doutora. Não? Então, você vai fazer o tratamento com estrogênio e progesterona. E manter também o acompanhamento na unidade básica de saúde, tá? Você tem algum corrimento vaginal? Não consta no script. E inspeção, exame físico de mamas, tem alguma coisa? Não. Não. Alguma dúvida? Não, Diagnóstico doutora, sem diferencial, dúvidas. prolactinoma e gestação. Diagnóstico, então, síndrome do ovário policístico. Conduta terapêutica, mudança do estilo de vida, cessar hábitos tóxicos, tratamento com anticoncepcional combinado, também perder peso. Tem glicemia? Bom. Acabou o tempo, mas não tinha glicemia, não. É só esses exames de laboratório aí mesmo. Foi muito bem, Isabela. Excelente, muito bem. Já tem Parabéns, muito tempo que doutora. você está treinando? Desde a semana passada. Foi muito bem Obrigada. mesmo. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho a respeito, né, do tema, como a gente faz na mentoria, e depois a gente lê o checklist e confere quantos pontos você tirou. Mas foi muito bem. Uma coisa assim que eu gosto de recomendar para todos vocês, né? Aí agora não é só para a Isabela, fica já de dica para todos vocês. Quando a gente vai iniciar a estação, a gente entra, né? Tem lá colado em cima da mesa
o papel com as descrições e o que eu gosto de orientar. Tempo vale ouro, né? E a gente sabe que tempo na prova prática do Revalida vale ouro, e a gente tem pouco tempo, né? 10 minutos apenas para fazer uma estação. Essa estação do síndrome dos ovários policísticos é uma estação ótima para fazer porque não demanda muito tempo, né? Só a anamnese, dá o diagnóstico, tratamento e orientações. Então, é uma estação rápida. E não tinha muita coisa também para enrolar. Mas tem estação que é extremamente longa, isso em cirurgia, né? Cirurgia tem vem muito com estações longas. Então, eu gosto de orientar o seguinte: quando vocês entrarem na sala, que for dirigir a mesa de vocês para poder olhar as orientações, vocês vão ler lá direto a descrição do caso. Vai direto na descrição do caso. Você é o médico responsável pela SF, tal, enfim, aquilo lá. E aí vai ler a primeira tarefa. Lê a primeira tarefa, executa a primeira tarefa. Terminou de executar a primeira tarefa, lê a segunda tarefa e executa a primeira tarefa. Por que isso, doutora? Porque você não vai perder tempo lendo tarefas, porque depois você não vai lembrar. Você vai ler tudo aquilo lá, e na hora que vai chegar a hora de pedir exame, você não vai lembrar o que tem disponível. Ou você vai ler todas as tarefas e depois, quando você chegar na quinta, você já não lembra qual que é a primeira. Então, lê tarefa, executa a tarefa. Isso faz otimizar tempo, e se no final tiver descrito que é para você fazer o checklist na ordem, você já fez. Lê tarefa, executa tarefa. E a Isabela, ela fez uma coisa muito boa também, que foi, ela ficou na dúvida, né? E agora, o que eu faço? Volta lá nas tarefas. Então, a folha está pregada em cima da mesa de vocês. Então, é isso que vocês têm que fazer. Esqueceu o que é a próxima tarefa? Volta lá e lê, tá? Então, lê tarefa, executa tarefa. Eu escrevi isso num post-it grande, assim, preguei na minha parede na época que eu estava me preparando. Porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar no paciente, na queixa principal dele. Então, foca no paciente, na queixa principal, lê tarefa, executa tarefa. Tá certo? E aí, a Isabela foi muito bem, né? Leu tudo, mas, né, é uma dica que eu dou para vocês aplicarem para poder otimizar o tempo, tá? Depois que você for ler as tarefas e executar, normalmente a primeira é a anamnese. Quando eu pulo, né? Quando eu saio da anamnese, quando eu vou para o exame físico. Eu acho que quando você sentir que você não tem mais nada para perguntar, e a gente tem também um mnemônico que eu fiz para justamente lembrar de perguntar tudo, depois eu vou passar para vocês. Quando você vê que já acabou tudo que você tem para perguntar, você pula para o exame físico. E aí, outra dúvida também que muitos mentorandos têm, né, na verdade, é o seguinte: como que eu peço o exame físico, né? Porque tem gente que às vezes fica assim, eu quero o exame físico da paciente, eu quero sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, e vai falando coisinha por coisinha. Quando vê, já passou 2 minutos ali só solicitando exames, né? Então, é muita coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai falar, eu quero o exame físico completo dessa paciente, ou pode falar céfalo-caudal, como ela falou, quero sinais vitais, exame físico neurológico, respiratório, cardiovascular, abdominal e de membros. E se no caso for, sei lá, em cirurgia, que a queixa desse paciente for uma dor abdominal, aí vocês falam com ênfase no abdômen, inspeção, ausculta, percussão e palpação. Então, com 30 segundos, você vai conseguir falar tudo. Então, eu quero o exame físico geral do meu paciente, sinais vitais, exame físico neurológico, respiratório, cardiovascular, abdominal e de membros, com foco, nesse caso aqui, na especuloscopia, toque vaginal e inspeção vulvar, tá? No caso de ginecologia, seria isso. Então, para cada estação, você vai adaptar dessa forma. Então, com 30 segundos, você vai conseguir solicitar todo o exame físico da paciente, não perde muito tempo ali falando todos aqueles sinais vitais. Exames complementares. Por que também eu falo de você ver as tarefas, ler só a descrição do caso, depois ir voltando? Por quê? A Isabela, ela foi esperta, né? Ela teve a malícia. Ela quase deu o diagnóstico pelos critérios de Roterdã, que de fato é. Se o paciente tiver 2 critérios, você já dá o diagnóstico de síndrome do ovário policístico e pronto, né? E aí não precisa de mais nada, não tem necessidade de exame de imagem. Mas aqui na prova, nessa estação, estava descrito lá que tinha ultrassonografia disponível. Então você pensa, eu vou pedir um ultrassom. Isso acontece para todos? Acontece que, às vezes, eles colocam pegadinha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que... Eu tô vendo que tem várias perguntas aqui. Daqui a pouco eu olho as perguntas de vocês e falo, tá? O que você tem que fazer? Você... Meu Deus do céu. Então, tem um filho meu aqui que tá me atentando, gente. Tá. E aí, o que você tem que fazer? Você vai fazer dessa forma, como eu falei.
Não, ó, eles não pedem cada um separado, não. Quais sinais vitais você quer, não, tá? Eles lá na prova você fala sinais vitais e eles te entregam. Aí, se, por exemplo, for alguma coisa, vamos supor, que você precisa ver especificamente a pressão arterial do paciente, como, por exemplo, secção aguda de aorta, que tem dissociação da pressão nos membros inferiores e superiores, ou dengue, que tem dissociação do paciente sentado e em pé. Então, aí você pede para poder fazer diferente, tá? Para poder fazer em pé e sentado, mas eles não pedem, não. E nenhum checklist, porque eu imprimi todos, como eu falei para vocês, e olhei todos, e nenhum checklist eles pontuam essa questão de você especificar qual exame você quer, não, tá? Qual sinal vital você quer, não. Vocês podem falar sinais vitais, a não ser que seja alguma coisa específica que vocês precisam especificar, tá certo? E aí, como eu estava falando, aí na hora que você for solicitando o exame físico, você vai fazendo dessa forma, tá? Quando pediu o diagnóstico diferencial, muita gente, eu não sei se vocês lembram na época que teve acho que foi 2022.2, que caiu Wolff, Parkinson, White, herpes zoster, que teve muita confusão no Instagram, muita gente colocando revalida justo por causa de uma edição que o paciente tinha herpes zoster, 2022.2, essa mesmo. E falaram que diagnóstico diferencial seria pielonefrite. E a galera caiu matando em cima do INEP. De onde que já se viu pielonefrite ser diagnóstico de herpes zoster? Nada a ver, enfim. Entraram com recurso e não adiantou. O que acontece? Quando o INEP pedir para vocês diagnóstico diferencial, o que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar na queixa principal do paciente de vocês, tá? A queixa principal do paciente da pielonefrite não era herpes zoster. Ele não chegou lá falando assim, eu tenho herpes zoster, eu tenho... Não, ele chegou falando, eu tô com muita dor lombar. Essa era a queixa principal do paciente. Então, pielonefrite, né, é um diagnóstico diferencial de dor lombar. Então, sempre que pedir diagnóstico diferencial para vocês, vocês não vão falar só diagnósticos diferenciais do diagnóstico que você está dando. Você vai dar diagnósticos diferenciais do diagnóstico e da queixa do paciente, né? Igual nesse caso aqui, a queixa dela era irregularidade menstrual. Então, pontuou muito bem. Poderia ser uma gestação, poderia ser hipotireoidismo, poderia ser hiperprolactinemia, poderia ser várias coisas. E eu sugiro falar sempre mais do que está pedindo. Está pedindo 2, fala 3, 4, porque, né, para não correr o risco de não estar constando lá o que vocês falaram, tá? E aí, como eu estava falando na hora lá de solicitar os exames, quando você volta e vê o que tem disponível, isso te ajuda a lembrar. E eu falo porque na prova que eu reprovei, que foi a 2023.1, caiu hipertensão e tinha junto lá com ele como fala, meu Deus, a doença lá do coração. Ele tinha febre reumática e tinha um problema na válvula e ele estava com febre. E lá estava descrito que tinha um ecocardiograma, mas na hora que eu cheguei na sala, que eu li tudo aquilo lá, eu, no final, nem lembrei mais que tinha ecocardiograma. Então, eu não pedi um ecocardiograma para o paciente, então eu não dei o diagnóstico de endocardite infecciosa. Eu só dei o diagnóstico lá dos problemas de febre lá que ele estava, do pós-operatório, e nem lembrei mais da endocardite infecciosa, porque eu não pedi um ecocardiograma. Então, por isso eu falo. Vocês entram na sala, leem a descrição do caso, depois, quando você for solicitar exames, você vai ver o que tem disponível para você solicitar, e isso vai te ajudar, vai te orientar a lembrar o que você precisa pedir e não comer mosca, né? Como eu comi diversas vezes nessa prova aí. Tá certo? Assim, as dicas gerais são essas, né? De forma geral, se eu for falar tudo aqui, a gente vai ficar aqui 1 hora só conversando sobre esses 11 pontos principais, que é, assim, a colocação principal. A Isabela foi muito bem, né? Pontuou certinho aí, perguntou as principais coisas, não esqueceu do principal, né, em ginecologia e obstetrícia, que é questionar data da última menstruação, menarca, sexarca, parceria, né, sexual, Papa Nicolau, sim ou sim vai estar constando, né, em checklist de ginecologia, pode ser que aqui não esteja, mas é importantíssimo perguntar, tá? Então, foi muito bem. Agora, para a gente poder liberar o checklist, como que a gente vai fazer, pessoal do Pense e Revalida, para a gente corrigir o checklist ou ir comentando mais sobre isso? Vocês vão mostrando aí? Não, pode liberar aí nesse olhinho. Aí você vai mostrando por aí, né? Tá.
Então, vamos lá. Ela se apresentou, né, para a paciente, cumprimentou e identificou a paciente simulada falando seu nome, investigou aumento de peso. Ah, aqui, esse ponto que eu queria questionar, por isso que eu gosto de ir liberando o checklist e ir corrigindo com vocês. Eu não gosto disso de você perguntar assim, você tem mais algum sintoma para me relatar? Porque pode ser que a paciente te conte, né? Porque ela tem sintomas para relatar e pode ser que ela te conte como essa paciente aqui te contou. Porque tá escrito lá no script dela sintomas acompanhantes e ela vai te contar. E aí você não vai pontuar de forma específica se questionou isso para ela. Igual esse caso aqui, né? Você não perguntou para ela, por exemplo, alteração de pelos e de acne, mas perguntou assim: tem mais algum sintoma que você queira me relatar? Então eu acho isso uma furada, tá? Evita fazer esse tipo de pergunta para a paciente, porque senão ela vai te contar e você não vai pontuar, tá? Outra dica que eu dou também, Isabela, nesse caso, eu não sei se vocês estão fazendo assim, mas a dica para a Isabela. Uma perguntinha por vez, tá? Por exemplo, se você for perguntar, você teve febre, náuseas, vômitos? Pergunta uma por vez, por quê? Porque às vezes no checklist vem específico assim. Se você, por exemplo, questionou o conteúdo dos vômitos ou em quantas oportunidades foram esses vômitos. Aí vamos supor que você faça uma pergunta assim: você teve febre, náuseas ou vômitos? E ela te responda só assim: sim. Aí você vai ficar sim o quê? Sim para febre, sim para náusea, sim para vômito, e aí você acaba perdendo tempo. Então, o que você para ter que perguntar de novo, ou você acaba esquecendo de questionar sim, o quê, e não entrar ali naquele sintoma. Então, o que você vai fazer? Você teve febre? Aí ela vai te responder, tive. E você graduou essa febre? Porque o Revalida, às vezes, o INEP, às vezes, em cada checklist, ele vem pontuando se você questiona especificamente o sintoma e caracteriza aquele sintoma, né? Então, eu sempre falo, questiona o sintoma, caracteriza o sintoma. Você teve febre? Tive. E essa febre foi graduada? Veio acompanhada de calafrios e sudorese? Aí depois, você teve vômitos? Tive. Esses vômitos foram em quantas oportunidades? Qual era o conteúdo desse vômito? Então, cada sintoma que você perguntar, você vai perguntar o sintoma e caracterizar o sintoma. Por isso, eu sugiro que você não pergunte se ela tem mais alguma coisa para te contar, assim como também não faça várias perguntas de uma vez, tá certo? Então, aqui a gente não pontua. Antecedentes pessoais. Você perguntou antecedentes pessoais? Agora, me ajuda a lembrar aí, gente. Eu não lembro. Perguntou, né? Se tinha hipertensão, diabetes, perguntou. Investiga, data da última menstruação, investigou. Regularidade dos ciclos, sim. Menarca, sim. Sexarca, sim. Vida sexual também. Papa Nicolau e controle ginecológico também. Perfeito. Investiga antecedentes obstétricos. Aqui eu acho que não, né? Se ela já gestou alguma vez. Acho que não, né? Alguém me ajuda a lembrar? Não, né? Tá. Perguntou sobre desejo de gestar, no final lembrou, né? Sempre perguntar isso para a paciente, porque a gente está falando de uma doença que a gente vai de uma enfermidade que a gente vai tratar com um anticoncepcional. Se ela quiser gestar, a gente vai ter que encaminhá-la para tratamento cirúrgico, né? Então, lembrou de perguntar. Antecedentes familiares também não perguntou, né? Sempre importante perguntar se alguém na família tem hipertensão, diabetes ou problema cardíaco. Solicitou o exame físico e verbalizou sobrepeso. Isso aqui foi excelente, porque a gente às vezes fica na dúvida de como fazer o exame físico, de como ler o exame físico, né? Tem gente que pega o exame físico e fica lendo coisinha por coisinha, né? E às vezes é muito. Ela perguntou antecedentes familiares? É isso que vocês estão falando aí no chat? Então deixa eu mudar aqui. Eu não lembro de tudo, não. Ainda bem que vocês estão aí para me lembrar. Pronto. Tá. E aí, muita gente, na hora que pega o exame físico, lê coisinha por coisinha e acaba passando muito tempo, né? Como a gente sabe, 10 minutos é muito pouco. Então, ela fez muito bem. Ela leu, pressão arterial tá normal, frequência cardíaca normal, saturação tá normal. Tô vendo aqui que tá com sobrepeso, tô vendo aqui que a circunferência abdominal tá aumentada. Então, assim, foi excelente, né? Aqui foi muito bem. Cada estação que você for fazer, se você for ler, estado geral, paciente em bom estado geral, afebril, acianótica, e pressão arterial sempre não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque 10 minutos passa muito rápido. Então, você passa o olho e fala, tá normal ou tá alterado? Tá normal ou tá alterado? Mas tem que falar, porque senão não consta, né? Igual aqui. Solicitou exame físico e verbalizou sobrepeso, aumento da circunferência abdominal, exurtismo, excesso de pelos e pele oleosa e acneica. Solicitou exames complementares.
hemograma completo, sim, beta-HCG, sim, TSH, função tireoide, né, prolactina e hormônio antimileriano. Então, eu acho que só o hormônio antimileriano, não mais 4, já pontua. Solicitou pelo menos um androgênio, aqui eu acho que também não, né? Exames de imagem. Solicitou ultrassom transvaginal e verbalizou as alterações, ovário direito com aspecto multicístico de tamanho aumentado. Realizou o diagnóstico de síndrome dos ovários policístico, foi muito bem. Citou 2 diagnósticos diferenciais: hipotireoidismo, hiperprolactinemia, síndrome de Cushing, hiperplasia congênita de suprarrenal de início tardio e tumores produtores de androgênio de origem ovariana ou suprarrenal. Você falou 2, Isabela? Me ajuda aí, gente. O que ela falou, eu lembro dela ter falado hiperprolactinemia. Ela falou gravidez, né? Aham. E o item 2. E o item 2. Então, a gente não pontua, né? Porque não tem gravidez aqui. Então, só hiperprolactinemia. Tratamento. Indica tratamento com anticoncepcional oral combinado e medidas higieno-dietéticas. Foi muito bem. Perguntou se a paciente Doutora, tinha dúvidas. Excelente. doutora, Oi. só verifica se a avaliação tá no meu nome para não ir nenhuma dessas 2 outras pessoas que tá aqui acompanhando. A avaliação tá marcado o meu nome? Tá, Daniel. Aham. Ah, maravilha, para não ir a avaliação para essas outras pessoas, Aham. porque senão vai atrapalhar o. Beleza, desculpa. Sim, tá no seu nome. E executou as tarefas na ordem adequada. Então, aqui veio constando isso daí, né? Foi muito bem, 68%, né? Foi muito bem. Aqui, esses 2 pontos de diagnóstico diferenciais aqui deu uma ferrada, né? Por isso que a nota não foi tão alta, mas foi muito bem, 68%. Temos aí a métrica, né? Só o exame de laboratório e o diagnóstico diferencial que deu uma quedinha aí, justamente por causa dos androgênios e por causa dos exames dos diagnósticos diferenciais. Deixa eu olhar o chat aqui para ver o que vocês estão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como eu falei para vocês, eles não pedem, tá? Por exemplo, exame físico, sim. Na hora da prova, quando você está pedindo o exame físico, vamos supor, você fala assim, o exame físico não, exames de complementares, você fala assim, eu quero ultrassom. Aí eles falam, seja mais específico. Aí você tem que falar, eu quero ultrassom transvaginal. Eu quero raio-x de tórax em PA e perfil e ortostase. Então, assim, eles falam, sejam mais específicos quando você está solicitando exames. Eu nunca vi nenhuma prova eles falarem assim, você já viu, doutor Daniel? Eles falarem, qual sinal vital você quer? Normalmente eles não falam. Agora, nas últimas provas, a minha que eu realizei foi 2022-2, justamente essa do Revalida Justo. Mas depois que eu acompanhei minha esposa no Revalidação também, eles estão cada vez ficando mais inespecíficos. Às vezes, só você falar exame físico, eles te entregam um card inteiro de todos os exames físicos. E isso é até uma coisa assim que vocês têm que tomar cuidado quando vocês estão solicitando, tem examinador, chefe de sala, que é muito mal preparado, né? Você fala assim, eu quero, e ele já vem te entregando. Então não pega. Enquanto você não terminar de fazer toda a sua solicitação, não pega, porque a partir do momento que você pegar aquele papel, já era. Pegou o papel, já não vale mais nada do que você falar. Então nem olha. Ele vai estar atrás de você do seu lado, você faz cara de paisagem, não olha para eles. Eles estão ali muito mais para atrapalhar do que para ajudar. Então, você, quando terminar de solicitar tudo, aí você fala, agora sim eu quero o exame. E aí pega e olha, tá? Alguém tem alguma dúvida? E, Simone, parece que 10 minutos é pouco para perguntar um por um. Não é, tá? Dá tempo certinho de você questionar um por um. Porque é rápido, é dinâmico. Você vai falar, teve febre? Ela vai dizer sim ou não. Então, é rápido. Agora, se você perguntar, você teve febre, náuseas ou vômitos? E ela disser só sim. E aí você tem que questionar, sim, pra quê? E aí você perde tempo igual. Então, é dinâmico. Se você perguntar, teve febre? Ela dizer sim e graduar a febre. Eu gosto de caracterizar cada sintoma, porque já teve checklist que veio assim, né? Caracterizando cada sintoma. E como o doutor Daniel falou, a gente nunca sabe o que vai vir, né? Cada vez eles vêm mais inespecíficos, eles não seguem um padrão, não tem um protocolo assim que a gente possa, não, é assim, é só ir lá e fazer. Infelizmente não é, né? Tanto que
Eles falaram que a prova ia ser voltada para procedimento. E a minha prova foi. Eu fiz, gente, eu nunca vi tanto procedimento numa estação só. No segundo dia, eu acho que só foi 2 estações que era só de anamnese, o resto era tudo procedimento. E nessa já não teve, né? Não teve nenhum, você tinha só que verbalizar. Então, não tem um padrão. O INEP, infelizmente, não segue um padrão. Elisa, quer falar? Sim, doutora, eu fiquei com uma dúvida. Se ela perguntar, por exemplo, sobre os sintomas associados, né? Aí a paciente responde de forma geral, eu tenho acne e aumento dos pelos. Aí, se depois que ela responder isso, a pessoa pergunta, você tem acne e aumento dos pelos? Será que ela apontaria? Vai depender, eu vou te falar a verdade, vai depender do examinador, tá? Tipo assim, eu não gosto de contar com a bondade de ninguém daquele INEP. Não gosto, porque eles já são péssimos de natureza, né? Vai depender do examinador. Você pode até falar, ela me respondeu de forma equivocada. Pode questionar isso, igual, por exemplo, na minha prova, na vez que eu reprovei, eu tava perguntando, foi diabetes gestacional. Eu tava falando com ela, eu falei assim, de quantas semanas você está? Aí ela falou assim, eu não lembro a data da minha última menstruação, mas eu estou com 30 e tantas semanas. Aí, beleza, ela já tinha me falado, segui o baile. Continuei fazendo a estação. Aí, depois, no PEP, veio que eu tinha que questionar de qual foi a data da última menstruação. Mas eu não perguntei, porque ela me respondeu de forma equivocada. Aí, eu entrei com recurso. Eu entrei com recurso nessa questão e eles não me deram, gente. Eles além de não me dar, e ainda foi super grossos comigo, colocou bem assim na minha justificativa de recurso, eles colocaram assim, a paciente deu a informação de forma equivocada e nem assim você a questionou. E eu, vige como estão nervosos, né? Mas, enfim, eu não gosto de contar com a bondade deles, porque o que eles podem fazer para poder tirar o tema, o ponto da gente, eles tiram. E pode ser que eles não te deem porque você perguntou, assim, você tem mais algum sintoma que queira me relatar? E aí ela te contou, eles podem colocar lá que você usou de maldade para poder saber. Enfim, gente, eu não confio neles, né? Quer falar, doutor Daniel? Quando a gente fazia a prova, em 2022, 2021, quando a gente fazia os recursos, hoje também a gente faz isso, né? No recurso você tem que falar qual o tempo que você quer o recurso. Por exemplo, no minuto 3 minutos e 20 segundos eu falei hipertensão. E aí o que acontece? O pessoal ia lá nesse 3,20 segundos e olhava se você falou hipertensão ou não. Só que agora não, agora eles sempre estão olhando o vídeo inteiro. Porque justamente para não acontecer isso que aconteceu que a Elisa perguntou. Então, tem como burlar assim o sistema? Tem. Vai depender, né? Depende. O que pode ser uma técnica que você pode fazer? Quando a pessoa te falar, você dá um repete naquele momento, porque o examinador vai ver justamente naquele time. Então, quando chega daqui uns 2 minutos, você repete. Porque quando você colocar no recurso, você fala, lá no minuto 5, eu perguntei se ela tinha surtismo e Sim. acne. O Então, não difícil é lembrar, né? Lá na frente, de voltar lembrar. Mas se nesse você questionamento. Exatamente. Se você repetir exatamente em cima da hora que ela falou, é onde que você vai lá, é onde que o examinador, né, vai lá do recurso ver que você perguntou ou não, né? Sim, Pode justamente. ser uma alternativa. É uma alternativa, exatamente. Só, é o que eu falo, né? O difícil é lembrar disso, então tenta, né? Tenta não precisar. E assim, a Elisa falou uma coisa muito boa, aprendendo a burlar. Gente, de fato, a prova do INEP é uma prova maliciosa. E você tem que entrar na sala querendo ser mais malicioso que eles. Não adianta pensar que você vai fazer, não, na prática eu não faria isso. Você não. É o INEP, então você tem que chegar lá e ser malicioso. Ser malicioso, entendeu? Não adianta você ficar querendo brigar com a prova. É só chegar lá, ler, os 10 pontos, os nossos 10 pontos, eles estão pregados em cima daquela mesa. Os 10 pontos estão ali, entendeu? Se eu esperar e falar, então, recapitulando, a senhora está apresentando tal sintoma, né? Isso pode ser bom também, né? Pode ser que eles pontuem. Mas é igual a gente fala, né? Vai depender da bondade, né? Se a pessoa que vai corrigir sua prova vai estar feliz naquela semana, vai ter tomado um bom vinho antes de corrigir, ixi, depende de tantas coisas. Infelizmente, a gente sabe que a correção, ela tá bem longe de ser justa, né? E como a doutora falou também, vocês estão lá dentro da sala, é o momento de vocês. Você não está ali para ser gentil, você não está ali, lembrando que aquilo ali é um teatro. Igual a pessoa, Teatro. o examinador, às vezes ele está tão cansado, você começou a falar e te entrega.
vira para ele e fala, só um minutinho, eu vou terminar de fazer a solicitação. Termina e depois você pega. Não é porque alguém estendeu a mão na rua, claro que a gente vai pegar, dentro da UBS a gente vai pegar, mas aquele minuto, aquele tempo ali é o tempo de vocês. Teatro. Estendeu, você vê que não é o momento de pegar o exame, na minha prova mesmo. Só um minuto, eu vou terminar a solicitação. Gostaria de pedir também tal coisa. Não pontuei no PEP, já tinha pedido o que era para pontuar, mas eu queria me assegurar. Depois que eu pedi tudo, obrigado, e peguei. Não tem problema, vocês não Exatamente. têm que ali para fazer amizade, nada. Aquilo ali é para vocês ganharem ponto mesmo. Sim. Começam a contar a partir do momento que abrimos a porta. Ixi, minha filha, na hora que toca o apito, toca, já começa a contar. Ali é fogo. Mas assim, dá tempo, gente. Às vezes a gente pensa assim, 10 minutos é pouco, dá tempo. Eu consegui concluir todas as minhas estações nas 2 vezes que já entra correndo. É uma dica que eu vou dar para vocês agora também. Que eu faço, né? O que eu faço quando eu entro na sala? Porque eu acho que os piores minutos da vida da gente, eu não sei, gente, quem já fez a prova, quem tá aqui já fez a prova, mas eu saí da prova na segunda vez que eu fiz, eu falei, meu Deus, por favor, não me deixe passar por isso de novo. Eu acho que os piores 10 minutos, os piores segundos da gente é aqueles que a gente fica parado ali na frente daquela porta e fica, meu Deus, o que tem lá dentro? Aquele sino é a coisa mais horrorosa do mundo, é aquele apito que dá um trem ruim no peito da gente. Mas, enfim, o que eu vou fazer? Quando vocês entrarem na sala, a primeira coisa que vocês vão fazer é se identificar para a câmera, né? Normalmente tem 3 câmeras, um em cada canto da sala. Aí você se apresenta para qualquer câmera, vira para a câmera e fala seu nome. E depois, gente, antes de qualquer coisa, antes de começar a estação, vocês vão olhar para o cenário de vocês. Vão respirar fundo e vão olhar para o cenário e vai ver o que tem disponível para vocês utilizarem naquela sala. Se é manequim, se é calculadora, se é um pincel, se é uma caneta. Pensem comigo. Se tiver uma caneta em cima daquela mesa, é para vocês utilizarem essa caneta em algum momento. Porque dá um trabalhão danado para eles colocarem cada material dentro de cada sala. Imagina quantos estados que tem, que faz, né, que tem a prova. Então, se tiver uma caneta lá dentro é para ser utilizado. Porque eu vi gente na estação de pediatria que não viu a calculadora em cima da mesa para calcular o IMC e ficou tentando calcular de cabeça, calcular nos dedos. Gente, a calculadora estava lá em cima. E as pessoas, elas ficam tão nervosas que elas não veem, entendeu? Então, quando chegar na sala, antes de começar, respira fundo e olha o cenário de vocês. É uma estação de sutura, é uma estação de trauma, é uma estação que vai ter intubação. Vocês vão olhar, vocês vão saber. Por quê? Porque vocês vão saber também se a anamnese de vocês vai ser mais sucinta, porque o tempo vai ser gasto com procedimento, ou se vai ser uma estação só de anamnese, que se tiver só uma mesa, uma cadeira, com um paciente e uma folha pregada, é a estação que você vai ficar 10 minutos falando. Então, é uma estação mais tranquila. Então, vocês têm que saber disso na hora que entra. Outra coisa também que eu vi gente reprovando na prova que eu fiz foi na estação de mama. Eles, de sacanagem, colocaram, pelo menos lá em Brasília, o manequim estava atrás da gente, né? E estava coberto, e era só a parte de cima aqui. Então, muita gente não fez a palpação na mão porque não viu o manequim lá. Por quê? Porque a gente fica cego mesmo. Então, como a gente não olhou, não tem esse hábito de olhar o ambiente, passou batido. E a paciente, a atriz, ela estava sentada com aquele roupão, então eles acharam que era só orientar ela a realizar, não fez a palpação, e tinha nódulo, né? Então, quem não fez, perdeu muito ponto. Então, olhem o ambiente de vocês, tá certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Na minha prova 2022-2, tinha uma estação que tinha o copo de água. Tava assim em cima da mesa, e eu jurava que não tinha copo da mesa. Quando você recebe os vídeos de vocês realizando as estações, você olha, tem um copo ali mesmo. Minha amiga falou assim, que achou que o copo era ela pra beber água. Eu falei, que dia que o INEP vai ser gentil de colocar um copo de água pra você, deixa de ser tola. Bebeu a água que era pra dar pra paciente. Ele falou assim, nossa, o INEP é gentil, né? Colocou lá um copinho de água pra gente ficar tranquilo. Eu falei, aham, tá mais fácil ter veneno lá em cima. E era o copo de água que era pra dar pra paciente, gente, ela bebeu. E teve uma também que ficou tão nervosa que tinha uma pia lá, porque a pia tava lá, porque o consultório tinha uma pia. Aí ela, eu vou lavar as minhas mãos aqui nessa pia. E falou, tipo, verbalizou, porque é uma coisa também que eu quero orientar vocês, tudo que vocês forem fazer, verbaliza. Se vocês forem sentar, verbaliza. É uma prova totalmente verbalizada. Na prova que eu reprovei, que foi a 2023.1, que teve o Papa Nicolau,
eu tinha que fazer o Papa Nicolau e eu fiz assim, eu achava que eu tinha tirado 10 naquela estação e eu tirei 5, porque eu tinha que sentar e falar que eu estava sentando. Estava escrito em caixa alta, todos os movimentos devem ser verbalizados. E aí, como eu não verbalizei que eu ia sentar e me inclinar para realizar, eles não me pontuaram. Então, se você tiver que, Deus me livre, cuspir, você vai falar que tá cuspindo, entendeu? Então, assim, tudo que você for fazer, você vai falar que vai fazer. Acho que teve uma pergunta aqui que eu não respondi. Doutora, deixa o Instagram e o WhatsApp já pro pessoal Vou aqui. deixar, a verdade, vou deixar. Acho que teve a Eide que perguntou alguma coisa. Ah, tá. Estou em dúvida na anamnese sobre as perguntas em bloco. Quantas perguntas? Quantas você quiser. Não tem limite de perguntas, não. É isso que você quer saber? Tipo, na prova ou. Não entendi a pergunta. Eu Ou, acho por que ela tá exemplo. Doutora, eu estou. Olá, doutora. Boa noite, Boa doutora, noite. a todos. Eu estou em dúvida no seguinte: na hora de fazer a anamnese, eu começo a perguntar o motivo de consulta e depois eu vou pergunto sobre a dor, quando começou e tal, e depois já entro se já sentiu aqueles sintomas em outro momento, se tem alguma patologia. Eu gostaria de saber até quantas perguntas eu posso fazer. Não, você pode, não tem limite, não. Você pode perguntar tudo que você achar pertinente para o paciente, você pode perguntar. O que eu sugiro é você fazer uma pergunta por vez, mas sempre perguntar tudo, tudo. Ah, então eu Cada pergunto sintoma. uma por vez, não tem risco dele me responder já coisas que eu iria perguntar. Então, seguinte, se caso ele, sei lá, vamos supor que nesse caso da data da última menstruação, que a paciente me falou de forma equivocada. Se isso acontecer com você, você finge que você não ouviu. Por exemplo, no caso da paciente, eu perguntei, de quantas semanas você está? Aí ela, eu não me lembro a data da minha última menstruação, mas eu estou com 30 semanas. Aí você vai olhar para ela e vai falar, e qual foi a data da sua última menstruação? Você vai perguntar igual. Porque nessa hora, quando você entrar com recurso, você tem respaldo sim, de que foi ela que te respondeu de forma equivocada. Então você já ia questionar isso. Não tem como eles falarem que não. Entendeu? Então, e outra coisa, isso é malícia de prova. Porque se o paciente falar, por exemplo, para você essa informação, é porque é uma informação que consta no checklist. Então, sim ou sim, você tem que perguntar. Então, você vai fazer a egípcia e vai perguntar. Ah, entendi, então. Muito obrigada. Entendeu? Nada. Elisa? Doutora, eu ainda tô com uma dúvida, assim, em como que eu estudo a parte teórica de cada checklist que eu estudo. Por exemplo, hoje eu fiz 7 checklists com a minha amiga. Aí, depois, após esses 7 checklists, você recomenda que eu estude esses checklists, assim, teoricamente? Olha, então, eu gosto da plataforma Pacer Válida justamente por esse motivo, porque ela te dá, por exemplo, você está estudando lá o checklist de síndrome dos ovários policísticos. Você foi bem zaça no checklist, você tirou aí 10, 8, 10. Então, é um tema que você está dominando. Tem necessidade de você parar e ir lá ver teoria desse tema? Não tem, é um tema que você está dominando. Agora, vamos supor que você vá fazer trauma abdominal. Aí, não foi tão bem, tá? Você não sabia como era o ABCDE, não sabia qual exame solicitar, então você vai e revisa esse tema. Então, não é todo tema que eu acho que você tem que revisar. Tem tema que você vai dominar e que você vai poder deixar para frente. Então, eu tinha um caderno que eu listava os temas que já estavam ok, que eu não precisava ficar revisando, e os que eu não estava ok, eu revisava naquele dia. Checklist e estudado, que você tirou menos da nota de corte, checklist que você precisa revisar. Então, aí você vai ver. Mas o que é que eu reviso, doutora? Você vai revisar o seu ponto fraco. O que é que está te faltando? Está te faltando na hora do diagnóstico diferencial? É na hora de solicitar exames? Por exemplo, em cirurgia, a gente sempre fica na dúvida, né? Colecistite, quais exames eu solicito? Nossa, eu não lembrei de metade dos exames. Então, você vai lá ver quais os exames é pertinente solicitar. Ou na anamnese, foi muito ruim sua anamnese, que eles te dão essa métrica, né? Então, você vai lá e vai estudar. O que é que eu tenho que perguntar para esse paciente? Porque a revisão do checklist é diferente da revisão que a gente faz para a prova teórica, né? Você vai revisar como se fosse fazendo um checklist, entendeu? Então, não é todo tema, não. A melhor maneira para solicitar o exame físico geral para que a gente não possa ser prejudicado com alguma informação extra que vir? Qual a melhor maneira de solicitar o exame que você quer dizer? O exame físico geral, como eu falei para vocês, assim, a forma que eu gosto de solicitar é dessa forma. Eu quero o exame físico geral do meu paciente e sinais vitais, e eu ficava assim lá na prova. Eu quero o exame físico neurológico, respiratório, cardiovascular, abdominal e de membros, com foco, sei lá, abdômen agudo, com foco no abdômen, inspeção
ausculta, percussão e palpação. Com 30 segundos você pediu tudo. É impossível vir uma informação extra. Tá tudo aí. Não tem mais nada que eles possam colocar. Cada estação, você tem que se atentar na estação que você tá. Você tá numa estação de cirurgia e é um paciente, sei lá, que tá com obstrução, tem dias que não, né, que não vai ao banheiro. Então, você pode solicitar um toque retal. Não é toda estação que você vai solicitar um toque retal. Cirurgia, normalmente, abdômen agudo, tem que solicitar. Então, é assim que você vai se adaptando, entendeu? Deu para entender? Mais alguém tem alguma dúvida? Ah, deixa eu deixar meu Instagram, né? E Eu vou escrever aqui no chat, mas meu Instagram é @JoaneCaroline. Tem alguns feedback lá dos meus mentorandos, né? Como eu falei para vocês, ainda não sei quantos foram aprovados, mas se Deus quiser vai ser 100% de aprovação, todos estão muito confiantes. E esse é meu WhatsApp também, o DDD é 67, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Se eu pedir a mais, não perde tempo, né, doutora? Porque já sai no automático. Você tá falando do exame físico? Toque vaginal e retal? Ah, não tem problema. Não tem problema, não. Você solicitar o exame físico a mais, não. Se quer solicitar toque retal para todo mundo para não correr o risco, pode solicitar. Nunca tem pontuando negativo solicitar toque retal, não. Sempre pedir autorização, né? No mais, é isso. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? tem uma questão também, né, doutora, que às vezes a gente fica tão automático que tem estações, como já teve nessas últimas, que estava escrito de caixa alta, não precisa fazer anamnese. E a gente fica tão no automático que a pessoa perde, a gente que viu Faz alguns anamnese. recursos, a gente via aquele 2, 3 minutos a pessoa lá falando e Fazendo. não consta. Na minha estação mesmo, foi assim, na minha prova, né, na que eu aprovei, na 2023.2, caiu puericultura. E aí era só para fazer a puericultura, né, fazer o pesar e tal, fazer aqueles negócios lá, e tava escrito de todo tamanho não realizar anamnese. E realmente, teve gente que ficou lá perguntando e ainda saiu com raiva, que a mãe não respondia nada. Não era para responder, né, tava escrito lá que não era para fazer anamnese. E obstetrícia também. Então, por isso que eu falo, gente, se tiver escrito lá, não é necessário realizar o exame físico, se for preciso verbaliza, então só verbaliza. Se tiver escrito que não é necessário realizar a anamnese, pode ir sem medo de ser feliz. Por isso que eu falo, lê a descrição do caso, vai para a primeira tarefa. A primeira tarefa é, sei lá, fazer o peso da criança. Vai lá e faz o peso da criança, pode ir sem medo de ser feliz. É o que está falando ali, os pontos, os 10 pontos da gente estão dentro daquela folha pregada ali em cima daquela mesa. Tá certo? Espero, gente, ter conseguido ajudar vocês um pouco, né? A gente fica um pouco, assim, perdido, na verdade, quando começa a estudar para checklist, porque dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de receio, a gente fica, meu Deus, é uma coisa totalmente diferente. Cuidem de vocês, né? Cuidem da parte psicológica, porque eu falo que essa prova do INEP é 80% psicológica, 80% psicológica. Você tem que chegar ali, você tem que estar bem. Você tem que estar bem psicologicamente, porque senão você não consegue fazer nada. E a estação é de vocês, né? O doutor Daniel falou uma coisa assim importante, que é quando vocês entram dentro daquela sala, vocês que mandam ali, né? É 10 minutos que é você que comanda, é você quem sabe medicina, é você que é a doutora, é você que é o doutor, é você quem comanda. Se você quiser sentar lá e ficar 10 minutos chorando, eles vão ficar te olhando e você vai ficar 10 minutos chorando. Ninguém vai te interromper, ninguém vai te fazer nada. Então, eu espero que todos vocês entrem e brilhem muito dentro daqueles 10 minutos. A prova do INEP, ela não é impossível. A internet está aí para deixar a gente com um pouco de medo com essas estatísticas, né? Mas isso é preparação de forma inadequada. E o Pense Revalida está vindo aí apresentando para vocês muitas mentorias boas, né? Eu tenho colegas também que estão aí nessa parte de mentoria. A plataforma deles é excelente, então essa é a hora de vocês investir. Eu não falo que é um gasto, é um investimento. Se eu tivesse pago uma mentoria na minha época, ou se eu tivesse, na primeira vez que eu fiz, já estava aprovada aí há muito tempo, mas Deus sabe o que faz, e tudo passa, né? A gente fica chorando, às vezes dá estresse de ficar fazendo checklist. Na minha casa, ninguém mais aguentava ouvir falar de Revalida. Todo mundo era meu paciente, até meu cachorro virou meu paciente, entendeu? Então, assim, todo mundo cansa, mas passa. Eu falo pra vocês, assim, com certeza. Eu tô com essa cara aqui de exausto, porque eu acabei de chegar de um plantão, e eu falo pra vocês, a gente nem lembra desse sofrimento, a gente nem lembra o que a gente passou, né, doutor? Depois que passa, que você tá ali trabalhando, fazendo o que você gosta, você nem lembra do quanto você sofreu pra revalidar.
Então vai dar certo. E assim, se for para vocês investir com alguma coisa, eu falo para vocês de todo o meu coração. Não precisa ser, vai ser comigo. Não, espero que seja. Estou, né, aí aberta para receber todos vocês. Mas se for para vocês investir alguma coisa para essa prova, invista numa mentoria, num acompanhamento de mentoria, de alguém que vai estar ali orientando vocês, corrigindo vocês e ajudando vocês. Porque curso é muito bom, não falo que não, é excelente, principalmente para praticar procedimento. Mas ele não te ajuda porque é 2 dias, né? Ele não te ajuda tanto quanto uma mentoria. Então, aproveita aí mais essa semana que eles têm para mostrar para vocês e apresentar a mentoria. Se tiver qualquer dúvida, tá aí o meu Instagram. E espero, né? Espero que vocês venham ser meus mentorandos e que no final do ano aí a gente receba o aprovado e a telinha verde lá, que sensação maravilhosa. Tá Doutora, certo? lembrando que todo mundo que fizer a mentoria com a doutora já vem a plataforma Pense e Revalida. Então, não Verdade, isso precisa ter mesmo. a plataforma ou pagar separado. Então, todos os nossos parceiros aqui fez a mentoria, contratou a mentoria, já tem ativação da plataforma Pense e Revalida. Gostaria de agradecer a presença da doutora, de todo mundo aqui, Isabela, que fez a estação. É isso aí, Isabela, aproveita. Bastante feedback direcionado, feedback que é um pouquinho de mentoria que você vai fazendo, e você vai ver que quando você fizer esse checklist amanhã, você vai estar bem melhor do que você está hoje. Precisar de qualquer Exatamente. coisa, Cada dia é uma evolução, né? Cada dica que você pega, você evolui muito mais. E a Isabela foi muito bem, tá muito bem. Ainda falta 2 meses para a prova, até lá vai brilhar, vai brilhar. E parabéns, né, para vocês por estarem aqui. Elisa, minha filha, pode ter certeza que tá chegando a hora, tá? E aí se prepare, porque é rombo, viu, querida?